Então, eu estava dizendo que o Platão ele estava muito obcecado, né, com o mundo do ser necessário, das ideias eternas, tudo que era eterno e tudo que era passageiro para ele não dava tanta importância, entendendo? E essa visão, quando começa a estudar filosofia, dependendo da maneira que tu interpreta e até do teu, né, tua visão de mundo, pode gerar um certo desprezo ao mundo, né? É sempre bom, por exemplo, falar do caso dos cátaros. Não sei se vocês conhecem, foi um movimento religioso que defendia que esse mundo é uma merda, todo mundo tem que se matar para a gente ir de logo pro paraíso. Era assim que eles pensavam. E isso, se tu olhar, ele coaduna um pouco com essas ideias do corpo como uma prisão para a alma, o mundo é uma ilusão, tem um mundo bem melhor depois disso, então vamos acabar logo com essa brincadeira e vamos direto para o paraíso. Tá entendendo? Vocês estão me ouvindo? Tô sim, Rafael, pode continuar. Ah, tá. Tá ótimo. Tá. E essa visão, o Kolakowski vai examinar essas teses platônicas em cima da filosofia de Plotino, que foi um seguidor de Platão, e ele defendia essa ideia assim, de um retorno ao ser supremo, a Deus, por meio da meditação. Né? Aqui eu estou simplificando bastante as coisas, até porque vocês são mais iniciantes, né? Então não quero também fazer longas meditações aqui. Mas a ideia deles, que é uma ideia bem comum, assim, o pessoal que pratica meditação, mística, é essa ideia de tu fazer a meditação, começar a se libertar do transitório, as sensações do corpo, e começar a meditar no ser interior, nos teus pensamentos, tá entendendo? Tentar fazer um esforço de meditação. Essa meditação, ela é bem importante no platonismo, assim. Tá? E aí, só que aí o que acontece? Toda essa meditação, ela pode ser um caminho de vaidade, tá entendendo? Porque tu começa a meditar, a ter as ideias supremas, a se identificar com Deus, aí tu começa a ver, eu sou fantástico, eu sou um ser perfeito. Eu tô mais próximo de Deus. Esse pessoal aqui do mundo é tudo tá condenado. Eu não, eu tô buscando a Deus, porque eu medito, faço sacrifícios, então eu tô chegando a Deus. Então, essa vaidade é um perigo dessa linha do platonismo, tá? Só que aí teve um filósofo, que foi um filósofo cristão, que foi muito influenciado pelo platonismo, mas ele conseguiu fugir dessas armadilhas, né? Que foi o Santo Agostinho. E aí as teses fundamentais do Santo Agostinho, que ele não pegou do platonismo, ele pegou do cristianismo, né? Por exemplo, na visão gnóstica, né, e um pouco influenciada por Platão, esse mundo foi criado por um Deus mau. Esse mundo foi criado por um Deus mau. Platão fala, né? Isso, Deus mau. Tem um Deus bom, que é um Deus de saber. Platão não diz isso, tá? Esse mundo foi criado por um Deus mau. Isso tá louco. Platão vai dizer o contrário. Mas dentro dessa visão que tu pode fazer de algumas teses platônicas, tu pode chegar a essa conclusão. Tá entendendo? Aí esse mundo foi feito por Deus mau e a gente está escravizado aqui dentro do nosso corpo. Para Santo Agostinho, não. A maldade não foi gerada por um Deus mau, mas pelo homem. Causado pelo primeiro homem através do pecado original. Tá? Então, Santo Agostinho tira a culpa do Deus e coloca a culpa no homem. Foi o homem que é filha da puta. Ei, Rafael, uma pergunta leiga. Santo Agostinho é um santo da igreja mesmo? Santo da igreja, é. Ele é conhecido na igreja católica como o doutor da graça.
tá? Porque ele dá tudo para ele é a graça de Deus. Ele se coloca como miserável e é a graça que salva. Os protestantes, por exemplo, eles têm uma admiração por Santo Agostinho, por quê? Porque eles defendem uma coisa bem parecida com Santo Agostinho, que é a graça que salva. O homem, por seus próprios braços, não vai conseguir salvar, mas a graça de Deus salva. Legal. É. E aqui também a questão de reconhecer nossos pecados, nossa miséria, isso daqui é um aspecto que o Santo Agostinho dá uma ênfase muito grande, né? E são elementos que no platonismo até existe, né? Esse negócio da purificação, da catarse, tudo isso existe no platonismo, só que no Santo Agostinho isso daí ganha uma força maior, e não por causa de Platão, mas por causa do cristianismo. Tá entendendo? Então aqui tu começa a ver uma diferença entre o Santo Agostinho, que reconhece a miséria humana, reconhece os elementos contingentes que o Platão meio que desprezava, e diz, ó, a gente precisa de Deus. Tá, e aqui nesse trecho ele até explica, ó, em poucas palavras, a diferença entre Plotino e Santo Agostinho. Ó. Em poucas palavras, o retorno a um paraíso perdido significa diferentes coisas para estes dois filósofos. Ademais, eles têm por conta diferentes coisas quanto aos meios de alcançá-lo. Para Plotino, isto significa identificação com o absoluto e pode ser obtido por um esforço solitário de qualquer homem que deseja libertar-se das amarras da existência corporal e intelectual do ser. O absoluto está dentro de nós. Né? Santo Agostinho diz, a verdade habita o coração do homem, mas é a verdade, não é o absoluto. Uhum. Para Santo Agostinho, o retorno só é possível com a ajuda da graça. É a graça de Deus. E o esforço que o indivíduo exercerá terá pouca importância ou não terá importância alguma. Além disso, ele não foge da diferença entre criador e criatura. Essa diferença entre criador e criatura, tá? Ela vai ser a chave que vai gerar toda a mentalidade revolucionária nos próximos slides. Vocês vão ver que a coisa vai... Realmente, esse é o problema. Eles identificam criador e criatura. Tá? E aqui Santo Agostinho separa completamente criador e criatura. O criador está num nível e a criatura está em outro nível completamente diferente. Nem considera nenhuma questão recuperar a identidade perdida entre eles. Pelo contrário, o primeiro passo para o retorno da alma para si é tomar consciência do abismo que separa o homem de Deus. O abismo que separa o homem de Deus é mais ou menos o abismo que separa a graça do pecado. Né? Até eu me lembro uma aula do Olavo que ele diz que as pessoas tendem a colocar o pecado e a graça no mesmo nível. Né? E aí tu começa a dar muita importância para os seus pecados. Ah, porque eu fiz isso. Ah, porque eu roubei. Ah, porque eu pensei aquela coisa. Meu filho, o teu pecado, ele é minúsculo perto da graça de Deus. Tá entendendo? Então, tu não tem que dar muita importância para os teus pecados. Tu tem que dar muito... Se tu dá importância para os teus pecados, tu tem que dar 10 vezes mais, 100 vezes mais à graça de Deus. E reconhecer que a graça é muito maior que o teu pecado. Entendeu? Então, isso é muito importante. Legal. E aí agora vai entrar no ponto que é realmente o núcleo de toda a revolta da mentalidade moderna que vai levar a Hegel, tá? Que é a mística panteísta. Tá? O que acontece? Desde Platão até Plotino e esses filósofos platônicos, né, neoplatônicos, eles tentavam fazer uma identificação com o absoluto e o indivíduo. Né? Mas não é que o homem vai se tornar o absoluto, ele simplesmente vai contemplar o absoluto. Né? Ele vai diminuir a diferença entre a pessoa que conhece e o objeto conhecido, né? Sujeito-objeto, essas coisas. Só que daí o que acontece? No momento seguinte, começa-se a defender a tese de que Deus precisa tanto do homem, o homem precisa tanto de Deus quanto Deus precisa do homem.
né? Mestre Eckhart, por exemplo, ele vai dizer, olha, Deus precisa de mim tanto quanto eu preciso dele, né? Se eu não existir, Deus está ferrado, Deus está lascado, tá entendendo? Então, começa-se a criar uma dependência, uma codependência, né? Entre Deus e entre o Criador e a criatura. Então, Deus precisa da criatura para ele se realizar. Essa é a tese. Não, Deus precisa da humanidade, porque daí ele vai realizar a missão da humanidade, não sei o quê. Deus não precisa da humanidade, né? Se ele quiser acabar com tudo, ele acaba. E ponto final. Essa é a visão cristã. Mas dentro dessa mística aqui, eles vão dizer, não, Deus precisa do homem, o homem precisa de Deus tanto quanto Deus precisa do homem. E aí, dentro dessa interdependência, vai se criando uma mística que a gente pode dizer que é mística panteísta. O panteísmo é o quê? É enxergar tudo como Deus, né? O mundo é Deus. Isso é panteísmo. E aí, a partir do momento que tu começa a fazer uma mística religiosa, onde Deus e o mundo, um depende do outro, tu começa a confundir as coisas. Aí aquilo que é mundo, tu vê como Deus. E aquilo que é Deus, tu vê como mundo. Tá entendendo? Tu começa a misturar as coisas. E é isso que esses filósofos aqui vão começar a fazer. Começa com João Scotto Erigena, que escreveu uma obra em latim chamada de Divisione Divitane, não me lembro, que é, o Kolakowski vai dizer que é o protótipo da obra principal de Hegel, que é a Fenomenologia do Espírito. Tu pega a Fenomenologia do Espírito e essa obra do Erigena, tu vai dizer que assim, eles estão dizendo a mesma coisa, né? Só que palavras diferentes, mas eles querem chegar no mesmo lugar, tá entendendo? E aí, nessa tese também da codependência criador-criatura, mística panteísta, tu começa a criar um Deus que é um Deus dinâmico. Não é um Deus sempre ele mesmo, eternamente ele mesmo. É um Deus que começa a ser dinâmico. Dinâmico e evolui conforme a história. A história evolui, então Deus evolui junto. Tá entendendo? Então isso começa a fazer, que é uma ideia muito perigosa. Tá? E aí, essa ideia do Deus que evolui na história vai ser o ponto-chave da filosofia de Hegel. Hegel ele vai dizer, não, a história é um processo de racionalização do absoluto. Ou seja, a gente, através do trabalho, do conhecimento, da inteligência, a gente vai racionalizando Deus ao longo da história. É isso que ele está dizendo. O que ele está fazendo? Confundindo criador e criatura. É a mística panteísta. Tá entendendo? Eu sei que isso é um pouco complexo para entender assim, ainda mais vocês que estão no começo. A filosofia de Hegel é bem complexa, tá? É uma das mais difíceis. Até, por exemplo, uma vez eu li um negócio sobre Hegel e Hegel assim é um filósofo muito difícil de tu, por exemplo, refutar, porque a filosofia dele parece um ninho de cobra, assim, sabe? Um negócio, um labirinto. É muito difícil de tu conseguir refutar ele, porque até é difícil tu entender o que ele está dizendo, tá entendendo? Isso foi até uma crítica do Schopenhauer. Schopenhauer dizia que o Hegel ele dava para as palavras dele o sentido que ele queria, assim, era um negócio, ele escrevia as coisas e o leitor tinha que dar o sentido que ele queria. Entendeu? As palavras deles não tinham sentido em si. Ele escrevia uma coisa e tu lia aquilo e dava o sentido que tu quisesse. É uma coisa, era essa a crítica de Schopenhauer para Hegel. Tá. E aí, tá. E aí dentro da filosofia de Hegel, né, a gente entra no idealismo alemão. Tá? No idealismo alemão, eu acho que uma tese assim que é ponto-chave deles, todo o idealismo alemão, com Kant, Hegel, esse pessoal todo, é a ideia de um progresso da humanidade ao longo da história.
né? É uma ideia que até hoje as pessoas acreditam. Por exemplo, quando tu escuta lá na Rede Globo um jornalista falar, mas isso foi um retrocesso civilizatório. Não, mas isso é um retrocesso. O que ele está querendo dizer? O que está implícito no pensamento dele? Está implícito que a humanidade caminha para um processo de esclarecimento, de evolução da inteligência, e que o homem do futuro vai ser mais sábio que o homem do passado. É isso que está implícito nessa ideia. Não, mas isso é um retrocesso. Não, estamos andando, né, estamos voltando no tempo. Isso é a Idade Média, isso é obscurantismo. Tudo isso, o que está implícito é que a humanidade caminha para um progresso contínuo ao futuro. Tá? E essa ideia é ponto-chave na filosofia de Kant e Hegel. Tá? Por exemplo, Kant dizia, não, no futuro nós teremos a paz perpétua, porque as nações vão entrar em acordos, daí não vai mais existir conflito, daí vai ter uma constituição para todo mundo vai obedecer, e aí o indivíduo não vai ter mais problema, porque o interesse do indivíduo vai ser o interesse da coletividade, então todo mundo vai dar tudo certo. É isso que eles defendiam. Legal. Tá? Só que qual é o problema? Quem defendia isso? É? Quem é que defendia isso? É Kant. Kant, ok. Só que daí qual é o problema disso, tá? E aqui a gente tem que fazer uma distinção bem, bem clara, e eu acho que vai ser bem, bem bom para você fazer esse exame, tá? Todo mundo reconhece que a ciência progride, tá? Que a tecnologia progride, e que, por exemplo, um carro nos dias de hoje é um carro muito melhor que nos anos 50, 60, né? Ele gasta menos, ele polui menos o ambiente, ele é muito melhor que o carro do passado. O computador de hoje é muito melhor do que há 5 anos atrás. A TV hoje, né, que a gente consegue carregar fácil, ela é muito melhor que o tubão que a gente carregava antigamente, né? Ou seja, existe um progresso tecnológico e científico que passa a história humana, isso é inegável, tá? Só que progresso tecnológico e científico não quer dizer progresso humano. Tá entendendo? Porque senão a gente teria que concluir que qualquer idiota que conhece ali, sei lá, física, é mais inteligente que Aristóteles. Ou é mais inteligente que Santo Agostinho. Tá? E aí não faz sentido isso. Então, o que existe aqui é uma confusão entre progresso científico e tecnológico, que é o progresso dos meios, que passa a história humana, né? Eu vou morrer e o meu filho provavelmente vai evoluir as minhas ideias tecnológicas, isso é inegável. Agora, o progresso humano, ele nasce comigo e morre comigo. Tá entendendo? Toda pessoa vai ter que aprender tudo de novo e vai ter que... E quando ela morrer, quem veio depois vai ter que aprender tudo de novo. Tá? E a filosofia é um pouco esse tipo de conhecimento. É por isso que a gente está sempre voltando, por exemplo, aos pré-socráticos, a Platão, Aristóteles. Por quê? Porque a filosofia é um grande diálogo. Não existe, não, se fechou, agora a gente progrediu, a filosofia moderna, não precisa mais falar dos filósofos antigos. Não, isso não existe. Educação humana é tu olhar todas as culturas, tu voltar tudo de novo, meditar os problemas de novo e conseguir imaginar, entender o que os antigos pensavam. Isso é muito importante. Tá entendendo? E aí, quando a gente fala em progresso da tecnologia, também é outra coisa que fica bem claro, é que a nossa vida está mais fácil hoje em dia, né? É fácil notar que a nossa vida é muito mais fácil, muito mais cômoda do que, por exemplo, a dos nossos avós. Tá? Só que aumentar a qualidade de vida não quer dizer que está aumentando a felicidade. Ou seja, se tu está tirando os obstáculos que te davam dor, sofrimento, não quer dizer que tu está ficando mais feliz. Por exemplo, se tu pegar, tem um livro muito bom, Inteligência Emocional, que o autor disse que ele deu vários casos de pessoas que ficaram bilionários, ganharam na Mega Sena e se suicidaram. Como é que pode isso?
Ou, por exemplo, é comum tu ver gente rica com depressão, tem tudo. Hoje os jovens, por exemplo, os jovens é comum, é bastante comum criança com depressão. Como é que pode isso? Há um tempo atrás, que tinha mais dificuldade, não era assim. Então quer dizer que essa facilidade na vida que a gente está tendo, ela está gerando efeitos colaterais. As pessoas estão ficando menos resistentes à frustração, elas estão ficando menos interessadas a conhecer como é que o passado pensava, como é que as pessoas no passado pensavam, tá? E aí é essa questão, elas não estão desenvolvendo a educação moral delas, elas só estão preocupadas com o progresso científico e tecnológico, que é justamente aquilo que não interessa para a formação da alma delas, tá entendendo? E aí a gente tem que lembrar uma coisa que dizia o Hugo von Hofmannsthal, que é: para Deus todas as épocas são iguais. Ou seja, não é porque tu está vivendo hoje na época do celular que tu é melhor que Platão, por exemplo, que tu é mais evoluído. Não, isso não existe. Todas as épocas são iguais para Deus, tá? E por que isso é importante? E aí eu acabo aqui agora. Tem uma parte um trecho do livro que o Olavo recomenda também, História da Literatura Ocidental, onde o Karpov vai fazer uma crítica ao que ele chama do futurismo anti-humanista. Olha só o que ele diz. O futurismo anti-humanista nega a continuidade da história, a igualdade essencial dos homens de todos os tempos, e nega ainda, com a unidade da história, a unidade da nova civilização. Para o futurista anti-humanista, a expressão civilização ocidental não teria sentido atual. E futuristas assim existem em maior número do que um punhado de barulheiros italianos e os seus adeptos internacionais, já quase esquecidos. Sem grande exagero, pode-se afirmar que assim pensam os cientistas e os engenheiros, os médicos e os homens de negócio, os banqueiros e os secretários de sindicato, os socialistas e os fascistas. Enfim, a grande maioria. Apenas nem todos têm a coragem de confessá-lo. Ou seja, eles não têm a coragem de dizer que eles, no fundo, eles pensam que eles são melhores só porque eles nasceram depois dos avós deles. É mesmo. E fala, Rafael, tu consegue falar sobre o fascismo um pouquinho? Porque o fascismo todo mundo fala, eu já comecei a escutar, mas ainda não peguei o que é o fascismo. Tá, posso falar. Tá, o fascismo, ele surge de uma dissidência do comunismo, tá? Existia dentro do comunismo um debate interno se o comunismo deveria ser implementado apenas numa nação ou no mundo inteiro. Tá? Existiam pessoas que defendiam, não, a situação do proletário ela é igual em todas as nações, né, uma condição. Tem pessoas que defendiam isso. Por exemplo, Stalin, Lenin defendia isso. E o que eles querem é isso, né, ainda hoje. Yeah? O que eles querem ainda hoje é isso, né? Exatamente, eles ainda têm o sonho do mundo comunista, eles têm isso. O globalismo é essa ideia. Né? O que é o globalismo? O globalismo é a tentativa de implementar um governo único mundial. É a paz perpétua comunista. Paz perpétua comunista. Né? Controla todo mundo. É isso que o globalismo é. Então, eles tinham esse debate. O comunismo tem que ser implementado no mundo inteiro ou só numa nação? Trotsky, por exemplo, defendia que tinha que ser numa nação só. E aí, desse debate, o que surge? O fascismo, ele surge desse segundo grupo que dizia que o comunismo tinha que ser implementado numa nação só. Eles começam a ver, não, esse negócio do comunismo do mundo, isso não existe, isso é impossível, nunca vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos pegar essa nação aqui e criar uma nação comunista. E aí os fascistas fazem isso. Né? Então, o fascismo, ele
basicamente tenta fazer isso. Ele tenta criar uma nação comunista que é só aquela nação, né? Por exemplo, a Itália de Mussolini era uma nação comunista, né? E esse é a ideia do fascismo, tá? Aí as pessoas falam, aí todo mundo é fascista, né? Fascista é como se fosse um xingamento. É feio, eu vou falar. Rafael, você é um fascista. Não sei nem o que é, mas é legal falar, né? Você não sabe mais o significado da coisa, mas fala. Geralmente, quando te xingam de fascista, o que eles querem dizer? A tua maneira de ser me agride, ou os teus argumentos me agridem, porque eu não consigo refutar eles, ou outra maneira de ser me agride, sabe? É uma questão assim de força. Ele acha que tu é muito mais forte que ele e está demonstrando muito mais força que ele. Daí ele chama de fascista. Tá? Isso aí pode ser um sintoma histérico. Às vezes tu não tá fazendo nada e ele tá te chamando de fascista. Isso acontece. Né? Mas o fascismo, ele surge dessa ideia. Tá? E o fascismo, na verdade, uma das coisas que eu estudei com Aristóteles, que eu acho bem interessante, eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Vamos ver o que vocês respondem. Se vocês têm mais 5 minutos? Tenho. Tá. Se vocês chegasse Deus para vocês e dissesse, não, agora tu vai poder construir a República Perfeita. Tudo vai dar certo, não sei o quê, e tu tem que escolher só uma coisa. Ou tu vai escolher o melhor homem, o homem mais perfeito, mais virtuoso, mais inteligente, Jesus Cristo. Né? Vamos botar Jesus Cristo para governar essa cidade. Ou tu não vai ter Jesus Cristo, mas tu vai ter as melhores leis científicas e do direito para reger essa sociedade. Qual dos dois tu vai escolher? Primeiro. Qual dos dois tu escolheria, Gisele? Primeiro. Primeiro? E tu, Petrovski? Primeiro também. Primeiro? Tá. Então, se vocês escolhem o primeiro, então vocês são de direita. Porque vocês acreditam que a educação é um processo onde a gente tem que se inspirar na virtude das pessoas que são melhores que a gente. Sim. Então, quando tu olha uma pessoa boa, tu não fica com raiva dela, tu quer aprender com ela. Tá entendendo? Isso é ser de direita. Tu vai olhar uma pessoa, tu não vai ficar com raiva dela que ela é melhor que tu. Tu vai dizer, realmente, eu sou um bosta, eu vou ter que melhorar, vou ter que estudar, vou ter que me dedicar mais. Isso é ser de direita. Se tu olhar todos o cristianismo, na sua base, ele é de direita. Por quê? Porque ele defende que a gente tem que ser governado pelo melhor homem. O melhor homem no sentido espiritual, que é Jesus Cristo. Já a esquerda tem pavor do melhor homem. Ela acha que o melhor homem vai colocar ele atrás das grades, vai matar ele, é um fascista radical. O melhor homem, a gente tem que fugir do melhor homem. Então, o que eles dizem? Não, os melhores homens só geraram conflito de religião, essas coisas. Vamos agora ser pautado pela ciência experimental, as melhores leis, as leis científicas. Vamos só seguir as leis. E aí eles querem fazer um governo regido pelas melhores leis. E parece, gente, que tudo que tem um nome científico é, sim, endeusado. É verdade absoluta. Não é assim mesmo, o caminho, a verdade é a vida. Mas agora parece que tudo que é científico vale. Vacina, vamos tomar. Nem que seja vacina para a morte, a vacina foi feita pela ciência, vamos tomar. Tudo que é ciência, tudo que é tudo, pessoal, é Deus. Realmente a ciência tem virado um Deus. Não adianta rezar, não. O que adianta é o que a ciência fala. Assim, realmente, como você coloca aqui, é uma inversão que a gente vive de paradigmas, que o progresso científico vai ser educação moral. De verdade. Isso está totalmente hoje em dia confuso, né? É bem confuso, né? E aí, se a gente voltar para o fascismo agora, aquela história, o que é o fascismo? O
fascismo também acredita que a gente tem que ser governado pelo melhor homem, né? É o condutor, é Hitler, Mussolini, é o melhor homem, o cara que é o cara machão, é esse que ele defende. Só que a questão é que o melhor homem do fascista é o melhor homem no sentido maquiavélico. É o cara que ferra com todo mundo. É o cara, ele não tá disposto a se sacrificar pelos outros. Ele quer que os outros se sacrifiquem por ele. Tá entendendo? Ele é um tirano. E já o melhor homem pro cristão é Jesus Cristo. E a mensagem de Jesus Cristo principal é a do sacrifício. A mensagem de Jesus Cristo não é vai lá e se revolta, vão matar todo mundo e tu vai tomar o poder e a gente vai implementar uma república aqui que é o paraíso na Terra. Ele não diz isso. Ele diz, muito pelo contrário, ele diz, olha, vão te perseguir e vão te odiar e né, não resistais ao mal. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Ou seja, a mensagem de Jesus Cristo é que realmente a gente vai padecer, mas pelo amor que a gente tem a ele vai nos salvar. Tá entendendo? E já o fascista não acredita nisso. O fascista ele acredita, não, é pela força. É o melhor homem pela força. A gente vai lá e vamos tomar pela força. E aí como eles têm esse negócio da força, eles apelam muito à natureza. E aí tem essa ideia de raça superior, o príncipe, o super-homem, a melhor genética. Tu vê, Jesus Cristo nunca falou nesse treco de raça superior, de melhor homem, de... Verdade. Ele nunca falou nessas coisas. Mas os fascistas falam. Na verdade, o fascismo, o pano de fundo do fascismo é o paganismo. É o paganismo, não é o cristianismo, é o paganismo. Por isso que eles falam da raça germânica. Se olhar, todos os mitos do fascismo são mitos pagãos, não são mitos cristãos. Tá entendendo? Então, esse é o elemento do fascismo, assim, que a gente percebe bem. Rafael, que aula, viu? Que aula, bom. viu? Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Gostaram. Então, daqui quase meia-noite, viu? Eu sei demais. Tava bom, né? E eu tô tão curiosa, eu falaria muito, mas eu fico com medo que amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas foi ótimo. Que bom, que bom. Então, legal. Então, mais um motivo para assistir daqui a 2 semanas, né? Ei, obrigada, viu, por ter mandado mensagem. Aí eu me organizei para entrar logo. Tá bom. Eu que agradeço. Só daqui a 2 semanas, é? Como? Só daqui a 2 semanas, né? Só daqui a 2 semanas para o capítulo 2 aí do livro. Ai, amei. Eu vou tentar ver, vocês passaram um resuminho, outros textos, eu vou ver se eu vejo lá no grupo depois. Tá bom, então. Perfeito. Obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Obrigado pela Gisele por ter saído do trabalho, né, para participar. Obrigada, Ronde. Obrigada, Rafael, pela doação aqui para a gente, viu? Foi realmente maravilhoso. Que bom que vocês gostaram. Então tá. Tchau, Boa noite, então, gente. Tchau. Tchau, Ronde. Boa noite. Tchau, tchau.